Ótimo dia, estamos aqui diretamente do Instituto Multidisciplinar de Saúde, Campus Anísio Teixeira, UFBA de Vitória da Conquista. Hoje temos o tema super importante, que é a poluição ambiental. Hoje é o segundo episódio, então esse episódio está sendo gravado e não está ao vivo, mas vocês podem estar comentando no chat, tanto ao vivo como o chat que vai ficar posteriormente, no qual a gente vai estar respondendo todas as perguntas. Hoje a nossa convidada é a professora Eleni Souza Santos, que vai falar um pouco para a gente sobre esse tema de extrema relevância, tanto global como regional. Bom dia, Eleni. Como vai a senhora? Bom dia, Carlos. Tudo bem? E você? Tudo bem. Poderia falar um pouco da sua trajetória profissional e como a senhora se interessou com esse tema, poluição ambiental, que é de extrema importância? Bom, eu sou professora de Química Analítica Geral e Inorgânica e minha formação é Química, licenciatura em Química, fiz especialização em ensino de Química, mestrado e doutorado em Química Analítica. E dentro da minha formação, nós sempre víamos sobre a questão da poluição, inclusive a química ambiental, que é justamente o estudo de poluentes químicos no ambiente. E isso foi me despertando. Eu fiz um ano de biologia também, de ciências biológicas, e eu fiz componentes curriculares nesta área. E muito me chamou a atenção. E eu fui me interessando desde sempre. E como eu fui professora do ensino fundamental e médio, eu trabalhava dentro do ensino de química, eu trabalhava a questão ambiental também. E como eu fui vendo a crescente necessidade, eu me interessei mais ainda, tanto que hoje eu tento pelo menos fazer, né, uma seleção em casa do lixo dos produtos que eu consumo. Eu faço a coleta seletiva, apesar que a gente não tem tantos pontos aqui em Vitória da Conquista para descarte, mas isso tudo foi me levando a interessar mais e mais pelo tema. Perfeito. Esse tema é de extrema relevância porque você vê que hoje em dia a poluição ambiental está muito em alta e tem tanto congresso, tem a ONU também querendo combater esse problema. E poderia falar para a gente por que isso é uma preocupação global quanto regional? Devido aos males que a poluição ambiental traz, não só para nós seres humanos, que muitas vezes somos os mais poluentes, por que eu falo muitas vezes? Porque nós temos os desastres ambientais também. Muitas queimadas, não foi um homem que foi lá e colocou fogo, né? É um desastre ambiental. Temos outros desastres também, e isso tudo vai causando poluição. Mas, na maioria das vezes, é o homem que traz esse dano para o ambiente. E, consequentemente, muitas pessoas têm morrido por conta da poluição ambiental, áreas imensas têm sido devastadas e a Terra não está suportando mais. Por isso, é um tema de grande relevância e que todos não, boa parte dos países, pelo menos, tem tentado discutir a questão, mas nós sabemos que não é o suficiente. Excelente. E quanto à questão dos poluentes, quais são os principais que poluem tanto a água, o solo e, e o ar? São diversos. E não só no caso de poluentes químicos, mas vamos pensar, por exemplo, no lixo. A maioria das cidades, vamos pensar em termos de Brasil. A maioria das cidades do Brasil, elas não possuem um aterro sanitário. E aí você poderia me perguntar, Carlos, e o aterro sanitário é solução? Não, não é solução. Mais adiante nós vamos ver, né, possíveis soluções para essa questão da poluição, mas nós temos, por exemplo, alguns óxidos, né, o nitroso, o sulfúrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, que acabam sendo poluentes. De que forma? Componentes que são emitidos principalmente pelos combustíveis fósseis, substâncias, elas entram em contato com a umidade do ar e formam, no caso, o enxofre, vai formar o SO3, que depois vai reagir novamente com a água, e aí vai formar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Quando chove, esse ácido sulfúrico, ele cai
junto com a chuva, e aí é que nós falamos de chuva ácida. E essa chuva ácida, ela contamina não apenas o ar, que a gente sabe que, choveu, tá, mas o solo, os rios, lagos, mares. Então, nós sabemos que quanto mais combustível fóssil utilizado, mais poluição, mais chuva ácida, por exemplo. Aí tem, além do ácido sulfúrico, nós temos também o ácido nítrico, que faz parte aí da chuva ácida. E aí nós vemos esculturas centenárias totalmente desconfiguradas e tantos outros danos que observamos. Isso só quando nós falamos em chuva ácida. E o chorume que é produzido a partir do lixo, que é jogado muitas vezes a céu aberto, porque quando nós temos o aterro sanitário, ainda se minimiza uma parte do problema. Mas quando temos a questão do lixo a céu aberto, os lixões, que a maioria das cidades tem lixões. E o chorume, ele não contamina só o solo, ele contamina também os lençóis freáticos, os rios, os lagos, os mares, de forma geral. E, em contrapartida, quando nós falamos dos lixões, nós estamos pensando no chorume. E o que o chorume traz para contaminar tanto assim? Quantos metais pesados? Quantos de nós fazemos um descarte correto das baterias, quer seja de celular, de balanças, ou mesmo de celulares, de notebooks, todas as baterias que nós vamos pensar, as pilhas, né, e baterias, quantos de nós fazemos o descarte correto? E todas as baterias, as pilhas, elas têm metais que são chamados metais pesados, que hoje o termo pesado não se usa muito, metais pesados, e sim metais tóxicos. Isso antigamente se usava como metais pesados por conta da massa atômica do metal, mas hoje nós conhecemos como metais tóxicos, porque quando fala pesado, parece que é uma quantidade grande, né? Mas essa quantidade, para contaminar, é muito pequena. Então, a concentração é a nível de traço. Então, é uma quantidade muito pequena que acaba contaminando. E quando a gente pensa nesses poluentes, nós muitas vezes só achamos que a química é a vilã. Mas nós observamos que o plástico, para que um poluente pior do que o plástico? E aí o plástico tem também metais, substâncias que são cancerígenas. Então, é um ciclo. Então, a gente vê que não é apenas uma coisa isolada. São várias coisas, às vezes, em um mesmo produto. E isso vai trazendo o quê? Muitos danos, não só ao ambiente, mas também à fauna, à flora e a toda a humanidade. A senhora falou um pouco sobre os principais poluentes, né, que nos afetam, tanto ambientalmente e quanto à saúde humana, no caso. Como esses poluentes afetam a saúde humana no geral? Afeta de forma muito elevada, Carlos. Por quê? Sabe-se hoje que cânceres são oriundos de algumas contaminações, por exemplo. E quando a gente fala desses metais, não só metais, mas temos outras substâncias. Por exemplo, os CFCs, que são, né, o cloro, flúor e carbono, principalmente, que era muito utilizado em gases para geladeira, para desodorantes, né, muitas vezes. E a gente sabe que isso tudo vai ocasionando, acumulando, bioacumulando. Ou seja, vai acumulando no organismo humano. Então, alguns estudos sempre têm, né, controvérsias, tem aqueles que são a favor, tem os que são contra, mas já se fez alguns estudos de que os cânceres, principalmente nas axilas, pode ser por conta do uso constante de alguns tipos de desodorante. Como é que nós temos alguns pontos no corpo que favorece mais a transpiração.
Então, se a gente usa um antitranspirante, a gente está impedindo de quê? Das toxinas saírem do nosso organismo. E hoje se usa muito. Dificilmente você encontra um desodorante no supermercado, numa drogaria, que é onde a maioria da população tem acesso, que não seja 48 horas, 72 horas, para manter a pessoa sem transpirar. Então, imagine o quanto isso prejudica o organismo. E quando a gente fala dessa questão, não é só o desodorante. Se a gente olhar no rótulo, tem lá o alumínio. Um dos componentes, dos elementos que tem no rótulo, que está lá no desodorante, é o alumínio. E o alumínio em excesso no organismo, ele ajuda a provocar o Alzheimer. Já é comprovado cientificamente. E aí você poderia dizer assim, e as panelas de alumínio? O problema não é a panela de alumínio. Eu poderia dizer que a panela de alumínio, dentre todas que a gente tem, talvez seja a menos poluente. De que forma? Desde que eu a use corretamente. Tem pessoas que areiam a panela. Chega, sai o caldo preto. Olha como aquela panela, olha como essa panela estava suja. Não é que a panela estava suja, ela estava protegida. Porque com o óxido de alumínio, os metais, boa parte dos metais, eles oxidam mais facilmente. Então, o alumínio, aquela parte escura que fica na panela de alumínio, por exemplo, quando a gente ferve uma água, que fica aquela parte escura, não é sujeira, não é contaminação, é ali uma proteção para o alumínio. Então, o que é melhor a gente fazer? Aí você poderia dizer assim, Aline, e as panelas de inox? A panela de inox também tem metais que são tão tóxicos quanto o alumínio, ou mais que. Talvez não seja liberado tão facilmente quanto o alumínio, mas o uso constante vai acabar o quê? Bioacumulando no nosso organismo. O cobre. O cobre é terrível. Ele traz diversos problemas. Só que o problema não é o cobre trazer problema, porque todos esses metais, eles são importantes para o nosso organismo também. Muitos dos metais fazem parte da composição do nosso organismo. Então, a questão toda é a quantidade que a gente está ingerindo. E para completar essa questão da panela, o que eu tenho que usar? Uma colher de silicone, evitar ao máximo pegar uma colher de metal e mexer o alimento na panela e arrastar mais alumínio para a comida. E a gente vê que algumas pessoas que fazem isso, a panela fica com riscos. Ali foi o alumínio que foi para o alimento. Então, esses metais, eles prejudicam. Tem a questão, aí, relacionando, né, com os poluentes no ambiente, a questão da extração do ouro. O mercúrio, altamente tóxico. Então, se usa o mercúrio para retirar o ouro, consequentemente, esse mercúrio vai para os rios, os peixes absorvem esse mercúrio e a gente está consumindo peixe com mercúrio, que é altamente tóxico. E quando a gente faz, por exemplo, um teste no cabelo, que é um dos que mais absorve, e no caso o leite materno também. Então, há um grande problema de contaminação para os recém-nascidos, porque amamentam e o metal pesado está bioacumulado muito mais no leite. E aí a criança também vai sendo contaminada. E nós sabemos que esses poluentes, eles causam cânceres, eles trazem também, por exemplo, quantas pessoas nasceram sem um dedo, sem um braço, sem uma perna, sem uma orelha? Quer dizer, sem uma perna, às vezes, nem tanto, né? Já eu estou sendo extremista. Mas, assim, com algum defeito físico, que foi justamente por conta de uma contaminação, que é o que a gente fala, né, na heterogenicidade, ou seja, são metais, são substâncias compostos que vão trazendo danos à saúde humana. Então, o que nós precisamos fazer é ter um equilíbrio. Acho muito importante esse tema porque só falou principalmente sobre as causas e efeitos e sobre essa questão de metal pesado, metal tóxico no caso, né? Uhum. E é muito importante porque muitas vezes o nosso corpo luta para
liberar, se livrar desses metais pesados. Muitas vezes a gente coloca mais metal pesado, mais metal tóxico para Isso. dentro da gente. No caso, quais seriam, assim, finalidades, objetivos para a gente poder não se contaminar tanto com esses poluentes ambientais, sabe? Que estratégia a gente pode tomar, a população comum, no caso, que muitas vezes são estratégias que requerem muitos recursos, mas para a população menos favorecida, quais seriam essas estratégias? Por incrível que pareça, Carlos, quem mais polui não é quem tem menos condições financeiras, é justamente quem tem mais condição. Apesar, no Brasil, né, vamos falar em termos de Brasil, por exemplo, vamos pensar na matéria orgânica produzida. A matéria orgânica não é ruim. Ela pode ser usada como adubo, só que nós não temos tantas estratégias que são passadas, principalmente para quem não tem acesso direto à informação, mas hoje a gente, por outro lado, a gente pensa que a maioria das pessoas tem acesso à informação, só que as pessoas não estão tendo a educação. E eu acredito, desde sempre, que a educação é que vai trazer essa mudança. Por quê? Quando nós temos, não é a educação de você ir para uma universidade, de ter um curso universitário, de ter um mestrado, de ter um doutorado. É você ter a educação de mudança de atitude. Em tudo se falando na nossa vida. E quando nós falamos em poluição ambiental, o que a gente poderia fazer? Eu falei essa questão de separar o lixo. Eu tenho uma dificuldade em relação ao lixo separado. O que eu uso, se eu usar alguma coisa lá, alguma embalagem que precisa lavar, eu lavo direitinho, coloco para escorrer e levo tudo limpinho. Mas a gente, como eu falei anteriormente, a gente não tem muitos pontos aqui em Conquista de coleta. Aí o que a gente faz? A gente coloca lá, né, num recipiente, numa sacolinha separado, junto com outro lixo. O que as pessoas fazem com esse lixo que a gente separou? Joga junto do outro lixo. Adiantou a gente separar? E as pessoas não têm o conhecimento, não têm a educação de mudar de atitude. Eu fico imaginando, por exemplo, a gente sabe o mal que faz a Coca-Cola, a Pepsi, principalmente, todos os refrigerantes, né? Todas as bebidas gaseificadas, praticamente todas. E a gente continua tomando. Que eu falo, a gente, boa parte da população já mudou de atitude, mas, no geral, eu conheço pessoas que tomam Coca-Cola todos os dias. E aí, não é só uma questão de gerar mais lixo, é a questão de estar também trazendo danos, porque o fósforo, nós temos não só o ácido carbônico, que é o que gaseifica, mas nós temos também o ácido fosfórico. Então, quando é eliminado esse gás carbônico, que a gente fala que o refrigerante, entre aspas, ficou choco, né, ficou sem gosto, porque perdeu o gás, a gente mede o pH dele, o refrigerante aumentou o pH, ou seja, a acidez. Caiu o valor numérico do pH, aumentando assim a acidez. Por quê? Por conta do ácido fosfórico. E aí o fósforo no nosso organismo, ele é essencial. Mas quando a gente toma, no caso, o refrigerante à base de cola, que a gente coloca mais fósforo no organismo, esse fósforo que está em excesso, ele vai competir com o cálcio do osso. E aí retira o cálcio e entra no lugar do cálcio. E aí vai gerando problemas na saúde. E são pessoas que têm, muitas vezes, o conhecimento, que é universitário, que tem um mestrado, que tem um doutorado. São pessoas que têm conhecimento acadêmico que jogam lixo na rua, está no carro, por exemplo, pegou uma bala, pegou o papel e jogou pela janela. Então, não é o conhecimento, é a educação de saber que não pode fazer determinadas coisas. Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso? Evitar, procurar, né, evitar o uso exacerbado de alguns produtos. Por exemplo, vai fazer um almoço em casa. Precisa usar copo descartável? Não, mas as pessoas usam.
E isso eu estou falando pessoas próximas a mim, pessoas que vão na minha casa e falam, não, Ni, não vamos usar copo de vidro não, porque depois tem que lavar, a gente vai perder tempo lavando. Falo, e a questão ambiental? Então, nós não pensamos no que estamos fazendo no ambiente. E atitudes simples, como deixar de usar um descartável e usar um que seja, né, permanente. Ah, Eline, mas tem a água que você vai gastar. Só que a gente pode reutilizar essa água. Por exemplo, quando lava a roupa na máquina, gasta-se muita água. Não pode se pegar essa água para lavar uma calçada, para jogar no quintal, quem mora em casa, ou para usar no vaso sanitário. Ah, Eline, dá muito trabalho. Sabe o que dá trabalho? O que a gente está fazendo com o planeta. E antes eu ouvia dizer assim, qual o planeta que você quer deixar para as gerações futuras? E hoje eu digo assim, o que você está fazendo com a sua geração? Porque o problema não é para o futuro, não. O problema é hoje. Daqui a pouco, se continuarmos com esse uso desenfreado de forma tão incorreta do ambiente, nós não vamos nem ter água. Nós não vamos ter nem o que comer, porque o solo vai estar totalmente contaminado por causa dos agrotóxicos, dos fertilizantes, e aí a gente fala que tem meios, tem como resolver isso? Talvez resolver 100% não, mas pelo menos minimizar. E quando a gente fala em minimizar, a gente fala de pequenas ações. E eu sempre falo para os meus alunos assim, nós temos que fazer nossa parte, pelo menos, para quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, a gente poder dormir em paz. E saber que a gente fez aquilo que cabia a nós. Então, tudo é questão de educação ambiental, que muitas vezes, não só teórico, mas também prático, porque muitas vezes 1 grama de prática é melhor do que 1 quilo de teoria. Muitas vezes ficamos na teoria, mas na prática é o mais difícil de fazer. E tem umas questões interessantes que eu estava pesquisando, principalmente na questão de ter uma matéria chamada biorremediação, principalmente sol, de água, do ar também, que ela fala uma questão do alumínio no solo, porque a maior parte da soja produzida no Brasil é no cerrado, se não me engano. E no cerrado tem muito questão de alumínio no solo. E aí precisa botar calcário para alcalinizar o solo para poder fazer aquela produção de soja. E também toda essa questão da água também, alumínio na água, flúor em excesso, cloro em excesso. Tanto que o flúor, mesmo sobre a questão do flúor, a portaria é de 1976, então está bastante desatualizado. Então, por exemplo, mesmo que a Embasa faça o tratamento da água, o cano que chega até a nossa casa carrega muito metais tóxicos, muitas coisas que não são filtradas, passam ali também. Então, como fazer para a gente beber uma água de melhor qualidade na nossa casa? A gente tem que só ferver já é suficiente já? Por exemplo, colocar outra substância para filtrar essa água, qual seria o ideal? O ideal tem alguns deionizadores, só que, pensando na população de baixa renda, não teria como conseguir comprar. Então, o que as empresas deveriam fazer? Porque todo problema, para mim, é justamente a questão do capitalismo. Hoje, uma empresa, nós já temos várias empresas que pensam nessa questão ambiental, de poluir menos, mas a gente vê grande parte das empresas poluindo as águas. Então, essa água que vem aqui na Bahia, que é a Embasa, que trata a água, ela trata o quê? De algumas... trata apenas com, por exemplo, alguns micro-organismos, faz um tratamento, sim. Mas se a gente pegar essa água e fizer a análise para ver a relação em relação aos metais pesados, será que é tratado? Então, não tem, assim, a gente precisa, pode ferver a água, que já diminui, né, pelo menos a quantidade do cloro, que vai dar aí uma evaporada, e, no mínimo, usar um filtro de barro. No mínimo, e já ajuda muito. O filtro de barro é um dos sistemas de melhor filtração do mundo. E muitas vezes as pessoas não sabem disso
e aí vai lá na torneira, né, e pega a água e bebe. E eu tive uma colega, ela trabalhou na Embasa um tempo, e ela pegava a água da torneira e bebia. Porque realmente o tratamento da Embasa é meio que, né, suficiente. Tirando essa questão aí de metais pesados, que eu não sei bem como é esse tratamento, e realmente é mais difícil de se retirar. Mas, lembrando aí o que você falou anteriormente, e a tubulação que vai para a nossa casa? Muitas vezes ocorre a partição das emendas, ou algum cano pode quebrar, alguma coisa desse tipo, e aí entra contaminação ali na tubulação e vai para a caixa da nossa casa. Então, hoje eu procuro tomar, só eu tenho um filtro de barro em casa, fazer a higienização constante, né, trocar as velas de 3 em 3 meses e buscar sempre a informação. E quando eu falei dos deionizadores, nós temos, né, já deionizadores no mercado, só que o preço é bem mais elevado, que ele leva permite, né, a produção de uma água mais alcalinizada. E essa água alcalinizada é o que faz bem para o nosso organismo. Mas enquanto nós não podemos, né, ter um deionizador, o que a gente pode fazer? Quem não tem um filtro de barro, que não puder adquirir logo, pelo menos que ferva essa água, já é, né, um bom começo para diminuir aí essa questão da poluição. E até evitar algumas doenças. Mas é uma questão muito séria, porque a poluição, a gente vai falar, né, dos tipos de poluição, e aí eu estou deixando para quando chegar nesse ponto, para falar algumas coisas, né, que acontecem aí em relação a essa poluição, a essa contaminação. Porque o que é a poluição? É tudo aquilo que a gente lança no ambiente que vai trazer danos. Que vai trazer danos tanto para os animais, as plantas, e para nós humanos. Então, tudo aquilo que é lançado de forma exagerada, que não tem o controle, é contaminante. E aí, né, nós falamos assim, que os melhores perfumes estão, né, nos menores frascos. E os venenos também. Então, na verdade, não é a questão da quantidade, é o tipo de poluente que a gente está lançando. E essa questão do plástico é muito séria. Nos oceanos, nós já temos ilhas de lixo. E eu fico impressionada como é que a pessoa, a maioria faz isso, vai numa praia e aí deixa tudo que levou de plástico, de embalagens, de isopor, de tudo, deixa lá na praia. E não consegue ver que está prejudicando o ambiente que está lhe fazendo bem. Porque não é só a questão do descarte, é a questão da produção. O que eu falei mesmo, né? De utilizar os descartáveis, por exemplo. Nas universidades, que é onde deveria ter, né, um controle maior, muitas vezes nós temos visto isso. Nos RUs, por exemplo, poderia ser adotado, cada um levar seu copo, que já era Imagine quantos copos são descartados diariamente nas universidades. Alguns locais, por exemplo, hospitais. Então, a gente não tem como estar levando um copo por questão, né, de ficar ali exposto e aí, né, poder trazer uma outra contaminação. Tudo bem, pode até se usar. Mas tem outras formas também da gente trazer essa educação ambiental para as pessoas e cada um fazer a sua parte. Então, assim, eu estou educando a minha casa. Se um desses lá da minha casa, que está sendo educado, sobrinho, esposo, irmãos, se cada um aprender um pouquinho e for passando, a gente vai formar uma corrente do bem. E, consequentemente, vamos trazer melhorias para o nosso ambiente. E vamos ter a consciência mais tranquila de que, mesmo que a gente não possa eliminar totalmente, mas pelo menos minimizar. Realmente, essa questão da água, que é o nosso principal alimento, né, que nós somos a maior parte constituído por água, então a questão do tratamento é super importante, principalmente em regiões semiáridas também, que é mais complicado também, nas cidades, na zona rural também, mesmo que muitas vezes não tem tantos contaminantes físico e químico, mas tem contaminantes de micro-organismos na zona rural. Agora, um tema que eu acho interessante, que a senhora até comentou, essa questão do copo plástico, né, descartável, porque quando você coloca um chá quente,
um café quente, libera bisfenol, que é Isso. altamente tóxico, porque Uhum. você coloca ele entra em contato com o plástico, tanto que o plástico até amolece um pouco. Isso. E isso é altamente comum. Teria como a senhora falar um pouco sobre essa questão do como o bisfenol atua no nosso organismo? Você falando aí dessa questão do copo plástico, a questão da temperatura, né? Aumentou a temperatura, libera o bisfenol. A maioria dos plásticos, eles contêm bisfenol, e esse bisfenol, ele vai para o organismo e ele é cancerígeno. Então, o bisfenol, ele causa câncer. Então, imagine, você fez um chá hoje, um café, copo plástico, copo plástico, copo plástico. Quanto de bisfenol está indo para o seu organismo? E a gente vê que o índice aumentou muito de câncer ultimamente. Por quê? Justamente por conta não apenas questões emocionais ou, sei lá, outras questões, mas também a questão alimentar. E que a gente está trazendo o açúcar. Eu vou tirar o açúcar e vou tomar adoçante. O adoçante em si é ruim? Não. Mas tem a questão da temperatura também. Quando aumenta a temperatura, ele só é benéfico entre aspas, até certa temperatura. E geralmente nós gostamos de café numa temperatura mais elevada. Então, quem toma muito adoçante e as pessoas que têm diabetes, que precisam tomar adoçantes, eu nunca vi uma das que são próximas a mim colocar 2, 3 gotas, elas apertam e sai um jato. Imagine o quanto de problema está trazendo com isso. Então, por que não adotar medidas mais saudáveis? Por exemplo, eu tomo café sem açúcar. E hoje, para mim, o ruim é o café com açúcar. Nós devemos lembrar que o nosso paladar, ele é adaptável. O nosso paladar é adaptável. Inicialmente é muito ruim, mas com o passar do tempo, o ruim é você tomar com açúcar. E o açúcar, Eleni, o que o açúcar vai fazer mal? A gente já sabe os males, né? Do açúcar no organismo. Então a gente pode ter uma vida mais saudável com mudanças de hábito. E tem alguém que fala o seguinte, né? Faça uma coisa por 21 dias e se torna um hábito. Faça por 90 dias e se torna um estilo de vida. E são coisas que a gente pode ir mudando de pouquinho em pouquinho. Eu vou tirar o copo plástico descartável. Então, traga sua caneca. Traga sua caneca. Eleni, mas ninguém faz. O pessoal vai até dar risada de mim lá no RU, achando que eu estou querendo ser melhor. Não, não importa. Importa a sua consciência, o que você está fazendo de correto. E como alguém diz, né? Afinal, quem paga suas contas no final do mês, alguém vai lá pagar? Não vai, ou você rala para pagar, ou então fica sem pagar, não é assim? Então a gente não tem que estar se preocupando com a opinião alheia, a não ser assim, eu tenho feito algo e você vê que eu estou fazendo algo que está prejudicando outras pessoas ou a mim mesma, aí sim lhe diz respeito, você como meu amigo pode chegar para mim e dizer, Eleni, se você for por aqui, não é melhor? E aí eu vou fazer a minha escolha. Mas as escolhas precisam ser feitas todos os dias até que elas se tornem um estilo de vida para nós. Aí você falou da fitorremediação. É porque acho que a gente vai falar mais à frente, mas são meios, por exemplo, a fitorremediação, a biorremediação, são técnicas que já são utilizadas para minimizar o problema ambiental, ou seja, retirar, né, micro-organismos do ambiente, ou então substâncias que estão poluindo. E tem muitas outras técnicas que têm sido desenvolvidas, a agrofloresta mesmo, que é justamente, né, as técnicas agroflorestais, que são técnicas de plantio para que minimize a destruição do solo. Nós temos aqui no Nordeste, por exemplo, regiões que já são desertas. Isso por quê? Porque a ganância, na verdade, a ganância é tão grande que plantou só um tipo de cultura, por exemplo, cana-de-açúcar. Plantou, e aí chegou o ponto que o solo não suportou mais, não teve nem como fazer a remediação, e aí está deserto. Então, o problema todo somos nós humanos que estamos fazendo mau uso do ambiente. Realmente a gente precisa de maior educação, no caso, né? Saber com que
como lidar, né, melhor assim com a estratégia, o conhecimento, que muitas vezes o que falta é o conhecimento da O população, sabe? conhecimento. Muitas vezes o conhecimento, principalmente nessa área da informação, que está fragmentado. Então é muito importante esse podcast, por exemplo, esse agregando conhecimento todo o tempo, justamente para integralizar esse conhecimento e passar de uma forma mais facilitada para a população. Agora, antes de a gente falar de forma fragmentar, né, poluição ambiental, água, depois a gente fala sobre sol, depois fala sobre ar. Seria assim, qual seria o principal poluente da água e aí uma estratégia para resolver. Da água, depois a gente fala do sol, depois do ar. Nós temos, na verdade, Carlos, vários tipos de poluição, né? E às vezes nós estamos tão focados na nossa vida, na produção de lixo, por exemplo, que a gente esquece os demais tipos. Então, nós temos a hídrica, né, a poluição da água, a poluição do solo, a poluição do ar, a poluição sonora, a poluição visual, a poluição térmica, a poluição radioativa, que é muito séria, e ainda temos a poluição eletrônica. Que é eletromagnética. No caso, Isso. na eletromagnética, não é nem essas radiações que são emitidas, não. É o lixo que a gente produz, por exemplo. Quantos celulares são jogados diariamente no lixo? E quando eu falo que o problema maior é a ganância, tem necessidade de um celular ser produzido para ter boa função de 2, no máximo 3 anos? Não tem. Que é a obsolescência programada. É. Justamente para fazer com que as pessoas comprem mais celulares. Compre mais. Tem necessidade de um notebook ter serventia, no máximo, 5, 6 anos? Não tem. Então, essa questão, quando você falou aí da poluição da água, nós temos os lixos, que de todo tipo de lixo, como eu falei, né, ilhas de lixo nos oceanos, ilhas mesmo, ilhas. Nós temos a questão dos microplásticos, que o plástico vai se quebrando, se quebrando, se quebrando. E não é só se quebrando o plástico que a gente usa, não. É a questão dos plásticozinhos de partículas pequenas que são colocadas em produtos de beleza. Então, por exemplo, os esfoliantes. Quanto de esfoliante tem sido produzido com microplástico? E quando se faz a análise da areia, das praias, encontramos muito microplástico. Muito, muito, muito. E aí, o que acontece? Os peixes comem, consequentemente, já tem estudos que já foi encontrado microplástico no estômago humano, no intestino humano, e a gente sabe o quê? Que tem a questão dos derramamentos de petróleo nos oceanos também. Temos a questão dos desastres, quer dizer, desastre ambiental, entre aspas. Por exemplo, vamos pensar em Mariana. O que aconteceu em Mariana? Milhares de pessoas foram contaminadas e ainda continua, porque praticamente nada foi feito de lá para cá. A barragem de Brumadinho também, praticamente nada foi feito. E as comunidades tiveram que sair das suas localidades. Pessoas morreram, pessoas estão contaminadas. E mudou totalmente, no caso, a qualidade do solo, da água. Então, houve uma grande contaminação. E a gente sabe que quando ocorre, por exemplo, um derramamento de petróleo, não é só no local. E aí, quando ocorreram os acidentes de Mariana e Brumadinho, foram quilômetros, mais quilômetros. Aconteceu em Minas, como é divisa, né, lá do Espírito Santo, Bahia, tudo foi atingido. E a gente sabe que não tem muito, quer dizer, tem o que se fazer, mas não é assim uma forma tão fácil. E aí você perguntou o que pode ser feito. Aí a gente tem a fitorremediação, a biorremediação. Então, a fitorremediação, a gente usando plantas. Tem muitas plantas que absorvem metais pesados, por exemplo. Então, pode-se utilizar. Temos também a biorremediação, que é a questão de usar, né, micro-organismos
para retirar aí, né, micro-organismos que conseguem digerir esses metais pesados, por exemplo. Sim, sim. E aí a gente tem, né, outras técnicas também, que são até baratas para se fazer. Mas o principal mesmo é a gente evitar a contaminação. Mas quando não pode, quando acontece, aí tem que fazer alguma coisa. Mas o que a gente precisa mesmo é evitar a contaminação. Uma coisa que a gente, essa questão aí da poluição da água. Fabricação de calça jeans. De calça só jeans, não. De roupas jeans. É triste a gente ver o processo de fabricação. É muito poluente. E a maioria das empresas não tem o tratamento dos resíduos. E para onde é que esses resíduos vão? Para as águas. Para as águas. Imagine, para que o jeans fique aquele azul bem escuro, o quanto de corante foi ali. E o corante, geralmente, tem o quê? Metais pesados, para ajudar a fixar. E aí vai para a água. Então, o que pode ser feito? Aí a gente fala na fiscalização. A nossa legislação é muito boa. É muito boa a nossa legislação. Só que não funciona, porque a fiscalização é falha. A gente sabe que tem muita propina. Então, o órgão que é responsável por fiscalizar as pessoas que sofreram lá com a questão de Brumadinho e Mariana, a maioria delas, não todas, não tiveram nem o ressarcimento ainda do que eles têm direito para comprar uma casa, para comprar um terreno para construir uma casa. Eu não sei se alguma família já recebeu, assim, não sei ao certo, mas a maioria, pelo menos, a gente vê as reportagens, continua da mesma forma. Sim, é importante essa questão da água, né? Por exemplo, a questão da mineração também, que vai ser na parte do solo. Por exemplo, para você produzir 1 quilo, por exemplo, de titânio, por exemplo, ou enxofre, ou cobre, você toneladas e toneladas de terras que são colocadas numa barragem, que essa barragem fica com contaminante no solo, e aí quando quebra a barragem, contamina a água também. Então, muitas vezes, um poluente só não contamina só a água ou só o sol, contamina vários, tanto ar, vários fatores. É isso. E no caso, qual seria o principal contaminante do solo? É difícil dizer assim o principal, Carlos. Mas, por exemplo, os agrotóxicos. Os agrotóxicos têm diversas substâncias. Então, nós sabemos que um dos grandes poluentes hoje são os agrotóxicos. Mas, quando a gente estuda a poluição ambiental, é o todo. Então, assim, o lixo. Aí tem o lixo contaminando a água, o lixo contaminando o solo, os vapores que saem do lixo, principalmente dos lixões, contaminando o ar, as indústrias produzindo resíduos que não são tratados adequadamente, e aí poluem não apenas a água, mas também o solo. E imagine quanto de poluente tem nesses resíduos. Então, nós temos aí os agrotóxicos, as indústrias, o próprio ser humano lançando lixo. São toneladas de lixo. Nem vou falar do lixo tecnológico, que já é caracterizado um tipo de poluição. Quando a gente começa a ver as reportagens, a gente fica com náusea de ver o que a gente tem feito com o ambiente. Então, assim, é necessário usar tanto poluente, tanto agrotóxico na produção. Aí tem a questão das técnicas agroflorestais, que seria uma das soluções que a gente poderia usar para minimizar esse problema dos agrotóxicos, né? Porque você não ia precisar usar tanto, porque você ia estar plantando árvores nos terrenos, né, para que ajudasse a reconstituir o solo. Então, a gente já não ia ter que usar tanto fertilizante, tanto agrotóxico para combater aí as pragas, porque a questão toda é o desequilíbrio. Então, quando se faz o desmatamento de uma grande área, o que acontece? As espécies que estavam ali, elas vão migrar para outra área. E aí, por exemplo, mosquitos. Eles não vão ter lá, eles podem permanecer, só que não vai ter lá
os responsáveis pela cadeia de manter o equilíbrio. Então, assim, a gente não tem apenas uma substância que polui mais. Para a gente ter ideia, essa questão dos agrotóxicos, desde o início aí, quando se começou a preocupar, porque a gente sabe tudo que começou com a Revolução Industrial. Então, quando começou a se ter a preocupação com o ambiente, temos o livro Primavera Silenciosa, que é um dos marcos iniciais mesmo, né? Um marco mesmo da questão da preocupação com a poluição do ambiente. Por que o nome Primavera Silenciosa? Porque os pássaros, naquela primavera, os pássaros já não cantavam mais. Por que não cantavam? Porque o uso exacerbado de agrotóxicos e existiam campanhas na TV dizendo que a família feliz tinha uma família e a família feliz era que consumia produtos que foram, né, fabricados, que foram produzidos com o uso dos agrotóxicos. E agrotóxicos que foram totalmente banidos em outros países, no Brasil continua sendo usado. Então, tudo é uma questão de quê? Da fiscalização. Então, não é pontual, é o todo. É o todo. Nós precisamos mudar a nossa atitude, mudar a nossa mente. E isso é que fala de educação ambiental. A educação como um todo, mas em relação à poluição ambiental, nós temos que falar sobre o quê? Sobre a educação ambiental. Eu sou autorresponsável. Eu não tenho que estar colocando mais a culpa em A, B ou C. Eu tenho que me responsabilizar, autorresponsabilizar pelo que tem acontecido no ambiente. Então, são muitos poluentes para o solo. Nós temos a questão aí, né, que eu falei, do lixo, dos agrotóxicos. Aí vem essa questão da poluição tecnológica, que não é um problema só para o solo, é para o ar também. Então, hoje são toneladas, mais toneladas de lixo tecnológico. E o que as pessoas têm feito com esse lixo? Eu não sei se vocês ouviram falar de uma carga que chegou de lixo aqui para o Brasil, e que, quando chegou lá no porto, viu que eram caixas e mais caixas, toneladas mais toneladas de lixo, que foi enviado para o Brasil. Lixo. Já não basta o que nós temos aqui. E essa questão da poluição radioativa. A energia nuclear é uma energia limpa. Sim, é uma energia limpa. Só que quando tem algum problema, ela é uma das que mais polui, porque não é só local. Quanto a radiação é espalhada. E tudo isso causa o quê? Danos para a saúde. Na questão aí da poluição, né, do ar. Tudo isso, ao poluir a água, por exemplo, tem a morte lá de todos os peixes daquele rio, daquele lago. O que acontece com o ar? Contaminantes, né? Porque vai aquele odor ali, quanto de toxina está sendo lançada no ar. Para a gente ter ideia, falando um pouco de estatística, em 2019, 4,5 milhões de mortes de pessoas por questões relacionadas à poluição atmosférica. 2020, 4,2 milhões. E por aí vai. A questão do chumbo. O chumbo ele é altamente poluente. Mais de 900 mil mortes, se eu não me engano, em 2019, só por contaminação por chumbo. E em vários produtos nós temos o chumbo. Então, é uma questão mesmo da conscientização. Então, tem como a gente minimizar? Tem. A questão do lixo, aí tem o aterro sanitário, que seria uma das soluções, né? Toda cidade deveria ter um aterro, porque tem aquela manta que é colocada, né, para que o chorume não entre no solo. Tem a liberação do gás, mas uma das coisas que poderia ser feito com esse gás não era só lançar na atmosfera, era canalizar esse gás para, por exemplo, para as casas, para usar nos fogões, no aquecimento da água do chuveiro. Aí vem a questão da energia. Como produzir energia limpa? Nós temos várias formas de produzir energia limpa. No Brasil, principalmente, nós somos um país tropical, aqui tem muito sol, na maioria dos estados, o ano inteiro. Então, o que a gente poderia fazer? Usar. Só que é tudo ainda muito a questão da ganância.
Ah, mas essas empresas precisam ganhar dinheiro, sim, mas precisam existir programas também que facilite para as pessoas. Ah, tem os financiamentos. Sim, mas mesmo assim ainda é alto para se colocar energia solar nas casas. Então, tudo é uma questão que da boa vontade e da conscientização. E tem muitos poluentes aí que realmente são. Essa questão tecnológica, tem alguns países que eles recebem, né, para aproveitar, e crianças estão lá abrindo celulares, notebooks, computadores, para retirar os metais pesados, sem nenhuma proteção. Quanto essa população tem sofrido? E aqui no Brasil não é diferente. Nós vemos vários lixões a céu aberto, né? Os lixões são a céu aberto e pessoas lá catando lixo para matar a fome. E o que a gente precisa é realmente a conscientização, é a mudança de mentalidade. Então, se eu tenho... Ah, Eleni, então você está dizendo que eu preciso pegar tudo que eu tenho e dar para os outros. Não. Nós só vamos crescer, nós só vamos ser melhores quando nós entendermos que nós precisamos compartilhar com o outro o pouco que nós temos. E assim, não só a questão de você dar uma cesta básica, de você dar ajudar a comprar um remédio, mas sim você pensar também que você pode ajudar transmitindo conhecimento. Por exemplo, chegar numa comunidade e dizer assim, ó, como é a água aqui que vocês bebem? Ah, a gente pega lá no poço. Tem muitas fossas. E aí os poços estão contaminados. Então, o que é que você faz? A gente pega no poço e bebe. Então, da agora em diante, você vai ferver, explicar de forma simples, numa linguagem que alcance o entendimento dessas pessoas. Se mostrar realmente que você está interessado na situação que a pessoa está vivendo. Então, essa questão da poluição, a poluição visual, os grandes centros, a gente já se acostumou, só que aquilo está trazendo danos para o nosso cérebro. Tantos cartazes, na época de eleição mesmo, é um absurdo. O tanto de cartazes, de lixo jogado, por conta, né, da falta de quê? De educação. Então, tudo parte da educação mesmo, do conhecimento. Realmente, você falou sobre essa questão das poluições, menos conhecida pela população. Inclusive, o nosso público que está nos vendo pode não conhecer que a poluição sonora e a audiovisual, que muitas vezes diminui o nosso foco, a nossa capacidade de manter, trabalhar, de estudar. Muitas vezes, hoje o foco está cada vez menor. Então, as pessoas estão cada vez com mais dificuldade em estudar e manter o foco por mais do que 10 minutos, por exemplo. Tem algumas pesquisas que falam sobre isso, algumas até menos. Agora, um ponto interessante sobre essa questão do lixo, mesmo, que eu achei muito, muito pertinente. Por exemplo, países europeus muitas vezes mandam cargas, navios para o continente africano. Então, o continente africano é pago, alguns países da África é pago um valor irrisório justamente para armazenar lixo de outros países envolvidos. Então, isso é um absurdo. O Brasil também estava fazendo isso também, como você falou, né, aconteceu, né, de vir um carregamento de lixo para cá. Então, você vê que são os países envolvidos, são os que mais poluem, são os que menos se preocupam em campanhas para... Não é nem desindustrializar, é fazer práticas sustentáveis. E muitas vezes o dinheiro que eles conseguiram poluir no meio ambiente já teve condições de desenvolver tecnologias para fazer essas práticas sustentáveis. Agora, falando de tecnologias, a senhora poderia citar algumas tecnologias que são utilizadas ou que ainda não chegou no Brasil, mas são utilizadas em outros países para fazer essas práticas autossustentáveis, além da agroflorestal, como a senhora comentou? Nós temos assim coisas bem simples. Isso, pelo menos para minimizar, por exemplo, a questão do mercúrio nas lâmpadas. Tem o Papa-Lâmpada. Alguns estados aqui do Brasil já têm o Papa-Lâmpada. Como é esse Papa-Lâmpada? Eles têm coloca a lâmpada fluorescente e ali o mercúrio vai sendo armazenado no recipiente e aí pode ser reaproveitado. E, com isso, muito mercúrio está sendo deixado de ser jogado, né, no ambiente. Então, nós temos diversas tecnologias, por exemplo, robôs, né, que já são utilizados para
a questão da limpeza de peças, de equipamentos, principalmente da energia nuclear, da radioativa, e tem um problema muito grande. Não sei se vocês já ouviram falar que eles estão querendo mandar o lixo radioativo para o espaço. Aí vai acontecer um problema lá, e aí todo mundo vai ser contaminado. Porque o que tem acontecido hoje, eles colocam o lixo radioativo em recipientes, né, geralmente de aço, que suporta, e concreta esse recipiente e joga no oceano. É solução? Não, porque uma hora isso aí pode... Não, mas é muito seguro. Não tem 100% de segurança. Então, tecnologias, tem outras tecnologias, principalmente, né, os biotecnologistas estão pensando em tecnologias para essa questão do plantio, por exemplo, de minimizar aí essa questão do uso de agrotóxicos, até fertilizantes mesmo, né? Outras técnicas que ajudem. E isso vai ajudar, além da agrofloresta, que eu acredito que a agrofloresta ainda vai demorar muito tempo, né, para, se algum dia adotarem como parte da solução, porque a gente sabe que quem planta muito, colhe muito, não vai querer árvores lá atrapalhando os maquinários passarem, né? Mas já existe, eu não sei assim, o nome específico das tecnologias, mas já existem tecnologias desenvolvidas, sendo desenvolvidas, e algumas já no mercado, mesmo em pequena escala, para ajudar aí, né, principalmente nessa questão dos agrotóxicos. Muito bom. Quanto à questão, por exemplo, de poluição audiovisual, que é muito importante assim, né, essa questão. Eu estou passando ali no centro, muitas vezes, e tem um monte de cartazes, um monte de propaganda, no Instagram, um monte de propaganda o tempo todo. Então, como a gente pode fazer com que minimize essa poluição audiovisual para a gente? Ô, Carlos, é complicado, porque hoje o marketing está muito intenso. E aí as pessoas elas não estão conseguindo fazer uma separação. Por exemplo, poucos alunos universitários fazem leitura de um livro físico, ou mesmo um livro em PDF. Vamos pensar assim. E é uma academia. Se aqui que a gente deveria... Aí, quando eu falo da questão do hábito, essa questão não só do centro, né? É tudo uma questão do marketing. Porque as pessoas estão tão acostumadas a isso que não estão conseguindo mais nem identificar que é poluição audiovisual. E, falando nisso, a questão dos spams. Sim, muito... E a gente só pensa na chateação que está enchendo lá a nossa caixa de e-mail. E a energia... eu estava lendo um artigo esses dias, né, sobre isso, e falando que a quantidade de energia que é gasta no envio desses spams, porque envolve energia, gasto de energia, e que essa energia poderia ser utilizada para outras coisas que trariam benefícios. Então, a questão, para mim, é a educação mesmo. É a gente começar a fazer o marketing favorável, benéfico. Porque as pessoas ficam ali o dia todo. Eu não sei como é que tem pessoas que dizem que não tem tempo e passa 2, 3, 4, 5 horas do dia, ou até mais. Tem pessoas que passam até mais, só ali, ó. Não está lendo, não está vendo um vídeo que traga conhecimento em alguma área. É só olhando vida de artista. E as pessoas, às vezes, acham que eu sou meio alienada. Porque, assim, ô, Eleni, tu viu fulano de tal? Eu falei, quem é? Você não conhece, é fulano de tal novela. Eu falei assim, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que me importar com a vida alheia. Eu só me importo com a vida alheia. Tenho tentado cada dia mais para ajudar pessoas a buscar, levar conhecimento, e estou tentando me organizar mais ainda para eu conseguir fazer mais coisas durante o dia. Porque mesmo assim, a gente mesmo tentando, a gente ainda fica bastante tempo nas redes sociais,
que não é errado. Você também não vai ser alienado de não ter uma rede social, de não olhar uma propaganda, de ver um vídeo. A gente não pode ser alienado a esse ponto, nem extremista. Mas a gente pode selecionar o que a gente quer ver. Mas, assim, é difícil, não tem, assim, uma fórmula para ajudar a resolver esse problema. É cada um ir sendo conscientizado em casa, com a família, com as crianças que a gente ainda pode ter. É um absurdo uma criança, é comprovado que a tela faz mal. Quantas pessoas estão com crises de ansiedade, tomando medicamento de controle mesmo da ansiedade, por conta disso aqui? É a tela pequena e a tela grande, porque a maioria das pessoas ainda tem uma televisão no quarto. Ah, Eline, na hora que eu vou dormir. Não, na hora que dormir, de dormir é de dormir. A gente tem que tirar toda a distração. Até ler, que é uma coisa boa, a depender do que se lê, você não pode levar para o quarto. É um ambiente... O seu cérebro entende. É uma coisa tão séria. Por exemplo, nós sabemos que alguns hormônios, eles são favoráveis. A maioria dos hormônios, né? Os bons hormônios, nos ajudam a ter uma vida melhor. E aí, por exemplo, sorrir. Quantas pessoas a gente tem visto sorrindo ultimamente? Então, se você não consegue sorrir, coloque aquela caneta, uma caneta na boca, por exemplo, porque o seu cérebro não sabe se você está sorrindo de verdade, mas ele entende, pelos movimentos que você faz ao colocar uma caneta na boca atravessada, que você está sorrindo. E o hormônio da felicidade é fabricado no seu cérebro. É liberado. Não é nem fabricado, não sei, mas deve ser fabricado no cérebro. É liberado. Outra coisa bem simples que a gente pode fazer é tirar essa questão da tela pequena, da tela grande. Quando a gente for dormir, tentar dormir mais cedo. Eleni, eu não consigo dormir 9h30, 10 horas da noite. Tenta. Hoje você não conseguiu, você deitou, ficou lá contando ovelhinha, aí vai orando, rezando, falando com Deus. Daqui a pouco você dorme, vai pensando em coisas boas, você dorme melhor. E acorde mais cedo, porque as pessoas estão dormindo muito tarde, o hormônio que ajuda não vai ser produzido, porque dormiu muito tarde, e acaba acordando muito tarde também. E, cientificamente falando, já é comprovado que pessoas que dormem mais cedo e levantam antes das 6 da manhã, elas têm um dia muito melhor, elas são muito mais satisfeitas consigo mesmas, e são pequenas coisas que a gente pode ir fazendo. Então, é uma questão mesmo de conscientização. Porque hoje a gente sabe que criança, adolescente e adulto também, pessoas que viram a noite jogando. É errado jogar? Não. Mas é errado virar a noite? Sim. Você está o quê? Diminuindo o seu tempo de vida. Aí pode dizer assim, mas o que adianta eu viver muito se eu não tiver os pequenos prazeres da vida? Ignorância. Porque a gente vai poder ter uma vida longa e uma vida com qualidade. Mas precisamos o quê? Mudança de atitude. Não adianta eu querer resultados diferentes se eu continuar com as mesmas atitudes de sempre. Muito bom esse compilado, né, sobre poluição audiovisual. Parece que já falamos as principais poluições ambientais, que não dá para falar tudo. E aí gostaria que a senhora falasse as palavras finais, considerações finais, um recado para os nossos ouvintes e referências onde eles podem buscar mais informações, tanto em livros, vídeos. Nós temos muito material bom no YouTube, temos autores conceituados. Então, procurar ler mais livros, né, de educação ambiental, de poluição ambiental, procurar conhecer pessoas que tem muitas pessoas sérias trabalhando em prol do ambiente, ONGs. Nós temos também a questão das universidades, inclusive o projeto de extensão Agregando Conhecimento em Todo o Tempo, do IMS, CAT UFBA, fala muito sobre essa questão, que uma das áreas do projeto é justamente a educação ambiental e a poluição, e outra é a poluição ambiental. Temos postado materiais e vale a pena conhecer e se inscrever também no projeto, né, Carlos? Que, além de tudo, ainda vai ter uma certificação UFBA. O IMS CAT UFBA é um instituto muito sério e que tem contribuído muito, não só com a pesquisa, mas também com a extensão, para
a aquisição de conhecimento. Então, hoje, ninguém pode dar desculpa de que não sabe, não aprendeu, porque não teve como. Porque nós temos muito material no Google, no Instagram, até no Instagram nós podemos encontrar também. Em vez de ficar lá olhando vida de artista, procura perfis que realmente se preocupam com o ambiente, no YouTube, veja a origem, veja se realmente tem fundamento, porque nós precisamos ser críticos. Críticos no sentido de saber ver se realmente é bom ou não e escolher o que é melhor. Eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma. E como você falou, né, que não dá tempo a gente falar sobre... Realmente seria um podcast para cada tipo de poluição, porque é muita coisa e realmente a gente precisa ter esse tempo, né? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pela participação, por agregar conhecimento para a gente aqui. Os nossos ouvintes, com certeza, imagino que eles tenham gostado também. E também agradecer também ao pessoal que está nos bastidores, Matheus aqui, e ao Robson, que também está nos bastidores nos acompanhando. Agradecer também pelo Instituto Multidisciplinar de Saúde, Campos Anestesia, UFBA aqui de Vitória da Conquista, pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar aqui agregando conhecimento em todo o tempo. Muito obrigado e até o próximo podcast.